Quando a mendiga negra entra na fazenda errada, o milionário transforma seu destino para sempre. O sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. Henrique, cercado por toda a sua riqueza, olhava da varanda de sua fazenda, o vento suave acariciando seu rosto. Era um dia comum, uma rotina de luxo que parecia interminável, mas tudo mudou quando ela apareceu. Não havia como ignorar a figura dela, encurralada pelo desespero e pela fome. Rosa, a mendiga negra que tocou a porta de seu mundo perfeito. A primeira impressão que Henrique teve foi de desconforto. Rosa estava suja, com roupas rasgadas que contavam a história de uma luta silenciosa. Seu olhar, no entanto, brilhava com uma intensidade que fez o peito de Henrique apertar. Ele hesitou. Ajudar uma estranha? A voz da sua mãe ecoou em sua mente. Cuidado com quem você confia, Henrique. Mas o coração dele, cada vez mais rebelde, parecia gritar para que ele a deixasse entrar. Finalmente ele decidiu. Entre, mas limpe-se primeiro. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Ao ajudá-la, Henrique começou a ver o mundo sob uma nova luz. Não era apenas Rosa que estava quebrada. Ele também carregava suas próprias vulnerabilidades. E conversas que duraram a noite toda. Rosa trouxe à tona memórias adormecidas e segredos há muito esquecidos. Havia uma conexão estranha e inegável entre eles. Um fio invisível que unia suas histórias, de forma misteriosa. Mas não demorou muito para que essa busca pela verdade atraísse a atenção de Carlos, seu rival de negócios. Carlos viu uma fraqueza em Henrique e estava disposto a explorá-la. Tudo parecia estar contra ele, enquanto as ameaças de Carlos cresciam. Rosa se tornou não apenas uma aliada, mas um símbolo de resistência. A cada dia, Henrique se sentia mais forte ao lado dela, mas também mais confuso. Havia segredos que eles ainda não haviam revelado um ao outro. Ele sabia que sua riqueza tinha um preço, mas não imaginava que a origem de tudo poderia estar ligada ao passado de Rosa. Um dia, em meio a uma conversa carregada de emoção, um fragmento do passado veio à tona. Rosa mencionou um nome que fez os lábios de Henrique secarem. Era o sobrenome de sua família. O que isso significava? Ele sentiu um nó na garganta e as mãos começaram a tremer. Poderia Rosa, uma simples mendiga, ser de alguma forma ligada à herança que ele tanto valorizava? Agora a tensão estava nas entrelinhas do dia a dia e as perguntas se acumulavam. Ele podia confiar plenamente em Rosa, ou sua boa vontade levaria à sua ruína? Tudo estava se desenrolando como um drama e Henrique se percebeu à beira de um abismo. A fazenda, seu legado e o futuro, tudo pendia na balança. O que ele faria em seguida? As respostas estavam tão perto, mas a verdade podia machucar mais do que a dor que ele já conhecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. Henrique olhava fixamente para Rosa, seu coração acelerado. O sobrenome que ela mencionara ainda ecoava em sua mente. O que isso significava? A necessidade de entender a conexão entre eles o consumia. As palavras flutuavam como um veneno em seu interior. Precisava saber mais. Falou com cautela. Rosa, você pode me explicar melhor? Como você conhece meu sobrenome? Rosa hesitou. O medo cruzou seu olhar. Ela desviou os olhos, buscando as palavras. É um nome que eu ouvi lá no passado. Sua voz tremia. As sombras da noite agora pareciam mais espessas entre eles. O silêncio era ensurdecedor, como se o próprio mundo estivesse esperando pela revelação. Henrique se aproximou. Por favor, não me deixe no escuro. Eu preciso saber. O tom de sua voz estava elevado e ele podia ver a luta interna em Rosa. Uma batalha entre o desejo de revelar e o medo de tocar em velhas feridas. De repente, um barulho cortou o momento. Um vidro quebrando ecoou pela cozinha. Ambos se viraram, assustados. Carlos, o rival de negócios, apareceu na porta. Um sorriso triunfante no rosto. Olha só quem eu encontrei! A mendiga e o milionário. Sua voz era cheia de escárnio, uma provocação que fazia o sangue de Henrique ferver. Você não deveria estar aqui, Carlos! Henrique gritou, seu corpo tenso. Mas Carlos passou pela porta, como um furacão. Ele não tinha medo. A arrogância irradiava. De sua presença! Ah, mas eu só estava cumprindo um pequeno papel. Sabe como é, né? Sempre investigando seus segredos. Ele olhou para Rosa e sorriu de modo sinistro. Com certeza você tem muitos. Uma onda de tensão percorreu a sala. O rosto de Rosa escureceu. O que você sabe sobre mim? Ela exigiu. A força em sua voz surpreendendo até mesmo a Henrique. Pode-se sentir um choque na atmosfera. O clima mudara completamente. Carlos deu um passo à frente, intensificando a provocação. Eu sei demais do que você imagina, Rosa. E não é só sobre o seu passado. É sobre o seu verdadeiro nome. Sabia que suas raízes vão muito além do que você pensa? E que isso pode custar a fazenda inteira ao Henrique? Ele riu, como se tivesse controlado uma carta na jogada. Henrique sentiu o estômago se revirar. O que você está insinuando? O que você sabe? Perguntou, batendo os punhos na mesa. A verdade se tornava uma víbora prestes a picá-lo. Carlos não se conteve. Acho que você deveria se lembrar da sua herança, Henrique. A fazenda e todo o seu dinheiro estão ligados à Rosa de uma forma que você não esperava. Seu sorriso se ampliou, a malícia explodindo como fogos de artifício. As palavras de Carlos eram como veneno correndo nas veias de Henrique, plantando a dúvida em seu coração. Rosa estava pálida. Meu verdadeiro nome? O que isso significa? Sua voz mal saía, como se estivesse lutando contra uma tempestade. Henrique olhou para ela. O medo agora se misturava com algo mais profundo, uma angústia que lhe causava dor. Rosa, você tem que me contar a verdade. O que Carlos está insinuando? Por favor! Seus olhos estavam cheios de súplica. Silêncio! O choque no ambiente parecia mais denso. Carlos ria, satisfeito com o espetáculo. Mas Rosa, mesmo tremendo, fixou o olhar em Henrique. Então, com um fio de voz, disse:
Eu não sou apenas uma mendiga, Henrique. Eu sou parte da sua história de um jeito que você nunca poderia imaginar. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que isso significava? O coração de Henrique batia rápido, seu mundo desmoronando novamente. Ele mal podia respirar. A verdade estava tão perto, mas tão perigosa. O que viria a seguir poderia mudar tudo e todos. A revelação pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que isso significava? O coração de Henrique batia rápido, seu mundo desmoronando novamente. Ele mal podia respirar. A verdade estava tão perto, mas tão perigosa. Parte da sua história? Henrique repetiu, o olhar fixo em Rosa. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, cada palavra, uma sensação de pânico. Rosa parecia lutar com as palavras. Uma luta que fazia suas mãos tremerem. Antes que ela pudesse responder, Carlos, a sombra do desafeto, interrompeu. Que maluquice! Agora você vai acreditar nos contos dela? O que ela realmente é, Henrique, é uma ameaça. O escárnio na voz de Carlos fez o sangue de Henrique ferver outra vez. Mas algo dentro dele clamava pela verdade. E você, Carlos? O que sabe de verdade? A voz de Henrique subiu, suas mãos apertadas em punhos. Carlos sorriu, uma expressão de triunfo. Eu, Henrique, eu sei que essa mendiga está mais perto do que você. Imagina do seu passado. Ele se virou para Rosa, um olhar de desprezo estampado na face. E você? Você vai nos mostrar quem realmente é. Rosa arqueou a sobrancelha, mas seu medo se misturou a uma determinação crescente. Eu não sou o que você pensa, Carlos. Sua voz agora era forte, desafiante. Você não tem ideia do que está dizendo. O choque na sala era palpável. O coração de Henrique disparava. Diga, Rosa, por favor, me diga! O pedido soou quase desesperado. A angústia evidente em sua expressão. Mas ela olhou para o chão como se estivesse se preparando para o impacto. Meu nome verdadeiro é Rosa de Oliveira. E há muito tempo, meus ancestrais, eles eram parte do legado da sua família, Henrique. A fazenda, a riqueza, tudo isso está entrelaçado em nossa história. O ar pareceu parar. Henrique não conseguia agir. O mundo girava ao seu redor. O quê? Ele sussurrou, confuso. A conexão que ele nunca soubera. A linha tênue que unia suas vidas. Agora estava se revelando. Você está dizendo que... Sim, Rosa interrompeu. Eu sou filha de um dos seus tios que você nunca conheceu. A verdade sobre sua família foi escondida. E eu sou parte dela. O preço que você pagou por essa riqueza é muito maior do que você imagina. Carlos, ao perceber que a conversa estava tomando um rumo inesperado, não hesitou. Então é isso? Você, uma mendiga, se acha um membro da realeza? Henrique, acredite nela e verá sua fortuna desaparecer. A sala se tornar um campo de batalha. Um teatro de revelações e desconfianças. Henrique sentia a fissura entre eles se aprofundar, mas a necessidade de descobrir a verdade o mantinha firme. Rosa, você sabia disso o tempo todo? Ela hesitou. A dor era visível em seus olhos. Eu não sabia até recentemente. Mas quando Carlos começou a investigar, eu percebi. E era melhor eu encontrar você antes que ele fizesse algo. Então você estava me utilizando? A palavra caiu como um peso. O marco de suas esperanças desmoronava. Rosa balançou a cabeça, lágrimas se formando. Não, Henrique. Eu precisava de ajuda. Não sou uma ameaça. Mas Carlos, ele tá mentindo, manipulando você. Um barulho ensurdecedor cortou as palavras.
A porta da cozinha se arrebentou com um tremor violento. A denúncia inesperada de um grupo de homens mascarados adentrou a fazenda, como uma onda negra. "Estamos aqui para levar o que é nosso!" gritou um deles, impondo-se na sala. A atenção de todos se voltou para aquele novo perigo. Os olhos de Carlos brilharam de excitação e terror. "Vocês não têm ideia do que estão procurando." "Talvez saibamos mais do que você, Carlos", respondeu um dos homens. "Temos um interesse especial na fazenda e nas pessoas que habitam." Henrique, paralisado, olhava para Rosa. Era a única que ele poderia confiar. O futuro estava se desdobrando diante dele, sombrio e incerto. A verdade estava prestes a ser desvendada, mas agora havia um novo inimigo. O que mais ele ia descobrir? E o que realmente significava ser parte daquela história? A tensão explodia no ar. O silêncio se tornava opressivo. O grupo de homens mascarados, com uma presença ameaçadora, preencheu a sala. Henrique, paralisado, seus pensamentos girando, olhava para Rosa e para Carlos. O que estava prestes a acontecer? Um farfalhar na porta interrompeu o clima pesado. A figura de uma mulher surgiu, trazendo luz e esperança. Era Dona Clara, a cozinheira da fazenda, conhecida por sua força e sabedoria. "Não achem que vão levar nada daqui!" ela gritou, firme, encarando os homens. Mas, em um movimento rápido, um deles puxou uma arma. O coração de Henrique disparou. "Cuidado!" gritou, mas o grito ficou preso em sua garganta. Dona Clara, com coragem, avançou. "Se vocês estão atrás da fazenda, vão ter que passar por mim." A tensão se intensificou. Os homens riram, mas a determinação dela era palpável. Se ao menos Henrique pudesse fazer algo. Mas então, como se o universo estivesse se movendo em câmera lenta, uma explosão ecoou. A janela estourou, vidro se espalhando pelo chão, chocando a todos. Clara estava no meio e o golpe a derrubou. O pânico se espalhou como um incêndio. Henrique, consumido pela adrenalina, correu até ela, seu coração na garganta. "Clara, não!" Ele se agachou ao lado dela. Os olhos dela brilhavam, mas a dor era evidente. "Eu tô bem, Henrique. Eles não podem vencer." As palavras dela saíam com dificuldade. O grupo de homens se agitava. Carlos, que até aquele momento havia se divertido com o caos, mudou de expressão. A adrenalina de Henrique disparava, enquanto ele tentava entender a gravidade da situação. Então, um dos homens se aproximou de Rosa, um sorriso astuto no rosto. "E você, Rosa? Sabia que a história que você esconde pode custar caro, não sabia?" O olhar de Rosa se endureceu. "Eu não sou uma ameaça, vocês são." Sua voz estava cheia de bravura, mas Henrique podia sentir o medo sob a superfície. Só então as palavras de Carlos ecoaram em sua mente como um sino estrondoso. "As raízes dela vão muito além do que você imagina." O que isso queria dizer? Por que essa revelação agora, no meio desse caos? Rosa desviou o olhar. O sofrimento era palpável. "O que eles querem de mim?" Henrique se voltou para Rosa, no fundo de sua alma, compreendendo que a verdade sobre a fazenda e a família dele estava entrelaçada em um fio mais delicado do que eu poderia perceber. Mas antes que ele pudesse perguntar, um rasgo no ar ecoou. Outro vidro quebrado, seguido pelo som de passos pesados. Mais homens entraram. O número dela crescia e a esperança de Henrique se esvaía. Ele olhou para Rosa. "Temos que sair daqui." Então
A verdade finalmente veio à tona. Rosa não era apenas uma mendiga, mas alguém que tinha um vínculo profundo com a família dele, algo que havia sido ocultado de todos. E nesse instante, a revelação mais chocante se fez ouvir dentro dele. Um dos homens se virou para Carlos e, com um olhar cheio de desprezo, disse: "Você nunca deveria ter se envolvido com isso. A herança do Henrique não é apenas dele, é sua também." As palavras cortaram o ar como uma faca. Henrique sentiu o chão sumir sob os pés. "O que você disse?" Ele mal conseguia processar. Carlos, que sempre tivera um ar de controle, ficou pálido. As máscaras estavam prestes a cair. Os homens estavam em posição de ataque, mas a revelação os havia abalado. A dinâmica mudava drasticamente. O que havia por trás da rivalidade entre Carlos e Henrique? O que feita? Rosa, a mendiga, tinha em comum com a riqueza da família dele? Rosa, você é parte do legado, do que eu tenho, do que estou prestes a perder. A pergunta pairava no ar como um raio, e o silêncio seguinte era ensurdecedor. O que isso significava para eles? Para a fazenda? Para a própria vida de Henrique? Dona Clara, ainda no chão, olhava com dor enquanto as palavras se desenrolavam como um feitiço. A cada segundo, a verdade se tornava um campo de batalha. E o futuro deles agora dependia destes momentos caóticos. Em meio ao pano de fundo da confusão, um novo mistério surgia. As revelações ainda estavam por vir, e a luta pela verdade apenas começava. Quem era realmente Rosa? O que mais ela sabia? E quem seriam os homens armados que entraram naquele momento? Fatídico! Henrique mal conseguia imaginar as consequências. A história que ele pensou que conhecia estava prestes a se desdobrar em algo que mudaria suas vidas para sempre. A tensão explodia no ar e o silêncio se tornava opressivo. O grupo de homens mascarados, com uma presença ameaçadora, preencheu a sala. Henrique, paralisado, olhava para Rosa e para Carlos. O que estava prestes a acontecer? Dona Clara, ainda no chão, olhava com dor enquanto as palavras se desenrolavam como um feitiço. Então, um dos homens se virou para Carlos e uma expressão de desprezo cruzou seu rosto. Você nunca deveria ter se envolvido com isso. A herança do Henrique não é apenas dele, é sua também. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos, que sempre teve um ar de controle, ficou pálido. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O estrondo foi seguido de gritos. Clara caiu pesadamente e o pânico tomou conta. De Clara! Ela precisa de ajuda! Os olhos de Henrique estavam fixos na mulher que sempre o apoiara, que sempre tinha um sorriso e uma palavra amiga. Mas o tempo estava se esgotando e a sala começava a ser tomada por uma tensão elétrica. Henrique! Rosa gritou. Se não sairmos agora, todos estaremos perdidos. Ele olhou para ela e uma ideia começou a brotar. Se Clara realmente souber algo sobre a fazenda, eles não vão deixar isso barato. Enquanto isso, Carlos, percebendo que a situação estava saindo de controle, gritou. O que você fez, Henrique? Você a colocou em perigo? Sua teimosia pode custar a vida de todos nós. Então, em um momento de desespero, Clara, com uma força inesperada, puxou a arma do bolso. A sala congelou. Escutem! Eu sei de coisas que vocês nem imaginam. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra carregava peso.
Rosa olhou para ela surpreso. O que você sabe, Clara? Eu sei quem vocês realmente são. Clara estava respirando com dificuldade, mas seus olhos brilhavam de determinação. E o que todos aqui estão realmente protegendo, o legado da fazenda, não é apenas sobre riqueza. É sobre poder. É uma linhagem que se estende por gerações. Os homens hesitaram, e a atenção deles se voltou para Clara. Isso é pura loucura! Acredita que pode nos intimidar com suas palavras vazias? Um deles zombou, mas Clara não recuou. Não, não é isso! Você está prestes a perder mais do que imagina. Eu sou o elo que mantém tudo unido. E se eu cair, o que você busca também irá se desfazer. A revelação atingiu todos como um raio. Os homens hesitaram, inquietos. Carlos, percebendo a chance de reverter a situação, decidiu atacar. Você mente. A única coisa que importa aqui é o que nós vamos fazer com você e com eles. Mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor rompeu o clima. A porta principal da fazenda se arrebentou e uma luz forte invadiu o ambiente. Era a polícia, com sirenes e gritos, cercando a propriedade. Estamos aqui! Fiquem todos onde estão! Era um momento de chance ou de desastre. Tanto os homens mascarados quanto Carlos congelaram. E Henrique se virou para Rosa, a adrenalina correndo em suas veias. O que fazemos agora? A intensidade da situação era palpável. Qualquer passo em falso poderia resultar em caos total. E o mais surpreendente de tudo, a verdadeira identidade de Clara poderia ser a chave que determinasse quem sobreviveria e quem seria arrastado pelas consequências de um passado obscuro. O que mais ela ainda guardava? E o que isso significava para Henrique e Rosa? Precisamos acabar com isso aqui e agora, Rosa disse, com a determinação de quem tinha muito a perder. Mas a interrogação pairava no ar. Quem realmente era Clara? E qual era o papel dela nessa história entrelaçada em mentiras e segredos? Fredo poderia ser perdão ou o fim de todos eles. A tensão explodia no ar e o silêncio se tornava opressivo. O grupo de homens mascarados, com uma presença ameaçadora, preencheu a sala. Henrique, paralisado, olhava para Rosa e para Carlos. O que estava prestes a acontecer? Dona Clara, ainda no chão, olhava com dor enquanto as palavras se desenrolavam como um feitiço. Então, um dos homens se virou para Carlos e uma expressão de desprezo cruzou seu rosto. Você nunca deveria ter se envolvido com isso. A herança do Henrique não é apenas dele, é sua também. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos, que sempre teve um ar de controle, ficou pálido. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O estrondo foi seguido de gritos. Clara caiu pesadamente e o pânico tomou conta. Henrique se jogou sobre Clara, seu coração batendo forte. Clara, não! Siga comigo! O rosto dela estava pálido e o sangue começava a se espalhar pelo chão. O caos reinava. Rosa gritou. Os homens estavam em movimento e Carlos, mesmo em desespero, parecia já ter um plano em mente. Ele olhou para os homens, uma frieza no olhar. Apertem os laços! Não deixem ninguém sair! Os homens começaram a se mover, cercando a sala como um bando de predadores. Rosa caminhou até Henrique. Sua face era uma mistura de determinação e medo. Temos que sair daqui, Henrique! Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Mas ele não conseguia pensar em mais nada além de Clara. Ela precisa de ajuda.
Os olhos de Henrique estavam fixos na mulher, que sempre o apoiara, que sempre tinha um sorriso e uma palavra amiga. Mas o tempo estava se esgotando e a sala começava a ser tomada por uma tensão elétrica. Henrique! Rosa gritou. Se não sairmos agora, todos estaremos perdidos. Ele olhou para ela e uma ideia começou a brotar. Se Clara realmente souber algo sobre a fazenda, eles não vão deixar isso barato. Enquanto isso, Carlos, percebendo que a situação estava saindo de controle, gritou: "O que você fez, Henrique? Você a colocou em perigo. Sua teimosia pode custar a vida de todos nós." Então, em um momento de desespero, Clara, com uma força inesperada, puxou a arma do bolso. A sala congelou. "Escutem, eu sei de coisas que vocês nem imaginam." Sua voz era um sussurro, mas cada palavra carregava peso. Rosa olhou para ela surpreso. "O que você sabe, Clara?" "Eu sei quem vocês realmente são." Clara estava respirando com dificuldade, mas seus olhos brilhavam de determinação. "E o que todos aqui estão realmente protegendo. O legado da fazenda não é apenas sobre riqueza. É sobre poder. É uma linhagem que se estende por gerações." Os homens hesitaram e a atenção deles se voltou para Clara. "Isso é pura loucura. Acredita que pode nos intimidar com suas palavras vazias?" Um deles zombou, mas Clara não recuou. "Não, não é isto. Você está prestes a perder mais do que imagina. Eu sou o elo que mantém tudo unido, e se eu cair, o que você busca também irá se desfazer." A revelação atingiu todos como um raio. Os homens hesitaram, inquietos. Carlos, percebendo a chance de reverter a situação, decidiu atacar. "Você mente! A única coisa que importa aqui é o que nós vamos fazer com você e com eles." Mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor rompeu o clima. A porta principal da fazenda se arrebentou e uma luz forte invadiu o ambiente. Era a polícia, com sirenes e gritos, cercando a propriedade. "Estamos aqui! Fiquem todos onde estão!" Era um momento de chance ou de desastre. Tanto os homens mascarados quanto Carlos conjuraram, e Henrique se virou para Rosa, a adrenalina correndo em suas veias. "O que fazemos agora?" A intensidade da situação era palpável. Qualquer passo em falso poderia resultar em caos total. E o mais surpreendente de tudo, a verdadeira identidade de Clara poderia ser a chave que determinasse quem sobreviveria e quem seria arrastado pelas consequências de um passado obscuro. O que mais ela ainda guardava? E o que isso significava para Henrique e Rosa? Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma expressão que mudara de determinação para uma névoa de tristeza, olhou nos olhos de Henrique. "Henrique, eu não sou quem você imagina. Não sou apenas a cozinheira que tomou conta de você. Eu sou sua mãe." Um golpe. As palavras dela cortaram Henrique como uma lâmina afiada. Ele ficou paralisado, completamente atordoado. Não, isso não pode ser verdade. O mundo ao seu redor parecia girar e a sala ficou em silêncio. Eu precisei me esconder. Seu pai, ele não aprovava minhas origens. Quando você era apenas uma criança, eu não tive escolha. Fiz o que era certo para te proteger. O impacto das palavras de Clara era um furacão em seu peito. Como isso era possível? A verdade que parecia se revelar agora desmoronava tudo o que ele acreditava saber. Carlos manteve o olhar fixo, achando a oportunidade perfeita para revidar. E agora? Você vai deixá-la mandar na sua vida, Henrique? Olha ao seu redor. Você está prestes a perder tudo por causa dela. Os homens mascarados começaram a avançar de novo, alertados pela nova confusão, enquanto os gritos da polícia ecoavam de fora. A situação estava fogosa e os ânimos se exaltavam. Não deixem que ela escape.
gritou um dos homens. Henrique, escute, Clara implorou. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo no que você pensa agora. Há muito mais em jogo do que sua fazenda, do que meus erros. Você é o único que pode salvar a todos nós. As emoções estavam à flor da pele. Quanto mais Clara falava, mais o chão sob os pés de Henrique vacilava. Ele já não sabia mais em quem confiar. O passado carregava muitas verdades. E agora, tudo estava prestes a explodir. A fúria e a dor num único instante, como fogo e gelo. Henrique, me ajude! Rosa gritou, passando pela linha tênue entre medo e desespero. Ele olhou para ela, depois para Clara, presa em meio ao turbilhão. O futuro deles, a verdade que poderia mudar. Tudo estava à beira do abismo. E a urgência do momento se intensificava. O que isso significava? A revelação mais devastadora estava começando a tomar forma. E a luta pela sobrevivência começava. Que confusão! O que Henrique realmente sabia sobre sua vida? E como todas aquelas vidas se entrelaçavam? O pânico crescia. O tempo estava se esgotando. As respostas estavam mais próximas do que nunca. Mas a verdade ainda poderia destruir tudo. A tensão explodia no ar e o silêncio se tornava opressivo. O grupo de homens mascarados, com uma presença ameaçadora, preencheu a sala. Henrique, paralisado, olhava para Rosa e para Carlos. O que estava prestes a acontecer? Dona Clara, ainda no chão, olhava com dor, enquanto as palavras se desenrolavam como um feitiço. Então, um dos homens se virou para Carlos, e uma expressão de desprezo cruzou seu rosto. Eis nunca deveria ter se envolvido com isso. A herança do Henrique não é apenas dele, é sua também. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos, que sempre teve um ar de controle, ficou pálido. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O estrondo foi seguido de gritos. Clara caía pesadamente e o pânico tomou conta. Henrique se jogou sobre Clara, seu coração batendo forte. Clara, não! Fique comigo! O rosto dela estava pálido e o sangue começava a se espalhar pelo chão. O caos reinava. Rosa gritou. Os homens estavam em movimento e Carlos, mesmo em desespero, parecia já ter um plano em mente. Ele olhou para os homens, uma frieza no olhar. Apertem os laços! Não deixem ninguém sair! Os homens começaram a se mover, cercando a sala como um bando de predadores. Rosa caminhou até Henrique. Sua face era uma mistura de determinação e medo. Temos que sair daqui, Henrique. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Mas ele não conseguia pensar em mais nada além de Clara. Ela precisa de ajuda! Os olhos de Henrique estavam fixos na mulher que sempre o apoiara, que sempre tinha um sorriso e uma palavra amiga. Mas o tempo estava se esgotando e a sala começava a ser tomada por uma tensão elétrica. Henrique! Rosa gritou. Se não sairmos agora, todos estaremos perdidos. Ele olhou para ela e uma ideia começou a brotar. Se Clara realmente souber algo sobre a fazenda, eles não vão deixar isso barato. Enquanto isso, Carlos, percebendo que a situação estava saindo de controle, gritou. O que você fez, Henrique? Você a colocou em perigo. Sua teimosia pode custar a vida de todos nós. Então, em um momento de desespero, Clara, com uma força inesperada, puxou a arma do bolso. A sala congelou. Escutem! Eu sei de coisas que vocês nem imaginam! Sua voz era um sussurro, mas cada palavra carregava peso. Rosa olhou para ela, surpreso. O que você sabe, Clara? Eu sei quem vocês realmente são! Clara estava respirando com dificuldade, mas seus olhos brilhavam de determinação. E o que todos aqui estão realmente protegendo?
O legado da fazenda não é apenas sobre riqueza, é sobre poder. É uma linhagem que se estende por gerações. Os homens hesitaram e a atenção deles se voltou para Clara. Isso é pura loucura. Acredita que pode nos intimidar com suas palavras vazias? Deles zombou, mas Clara não recuou. Não, não é isso. Você está prestes a perder mais do que imagina. Eu sou o elo que mantém tudo unido. E se eu cair, o que você busca também irá se desfazer. A revelação atingiu todos como um raio. Os homens hesitaram, inquietos. Carlos, percebendo a chance de reverter a situação, decidiu atacar. Você mente! A única coisa que importa aqui é o que nós vamos fazer com você e com eles. Mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor rompeu o clima. A porta principal da fazenda se arrebentou e uma luz forte invadiu o ambiente. Era a polícia, com sirenes e gritos, cercando a propriedade. Estamos aqui! Fiquem todos onde estão! Era um momento de chance ou de desastre. Tanto os homens mascarados quanto Carlos congelaram e Henrique se virou para Rosa, a adrenalina correndo em suas veias. O que fazemos agora? A intensidade da situação era palpável. Qualquer passo em falso poderia resultar em caos total. E o mais surpreendente de tudo, a verdadeira identidade de Clara poderia ser a chave que determinasse quem sobreviveria e quem seria arrastado pelas consequências de um passado obscuro. O que mais ela ainda guardava e o que isso significava para Henrique e Rosa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma expressão que mudara de determinação para uma névoa de tristeza, olhou nos olhos de Henrique. Henrique, eu não sou quem você imagina. Não sou apenas a cozinheira que tomou conta de você. Eu sou sua mãe. Um golpe. As palavras dela cortaram Henrique como uma lâmina afiada. Ele ficou paralisado, completamente atordoado. Não, isso não pode ser verdade. O mundo ao seu redor parecia girar e a sala ficou em silêncio. Eu precisei me esconder. Ele não aprovava minhas origens. Quando você era apenas uma criança, eu não tive escolha. Fiz o que era certo para te proteger. O impacto das palavras de Clara era um furacão em seu peito. Como isso era possível? A verdade que parecia se revelar agora desmoronava tudo o que ele acreditava saber. Carlos manteve o olhar fixo, achando a oportunidade perfeita para revidar. E agora? Você vai deixá-la mandar na sua vida, Henrique? Olhe ao seu redor. Você está prestes a perder tudo por causa dela. Os homens mascarados começaram a avançar de novo, alertados pela nova confusão, enquanto os gritos da polícia ecoavam de fora. A situação estava fogosa e os ânimos se exaltavam. Não! Deixem que ela escape! Gritou um dos homens. Henrique, escute! Clara implorou. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo no que você pensa agora. Há muito mais em jogo do que sua fazenda, do que meus erros. Você é o único que pode salvar a todos nós. As emoções estavam à flor da pele. Quanto mais Clara falava, mais o chão sob os pés de Henrique vacilava. Ele já não sabia mais em quem confiar. O passado carregava muitas verdades, e agora tudo estava prestes a explodir. A fúria e a dor num único instante, como fogo e gelo. Henrique, me ajude! Rosa gritou, passando pela linha tênue entre medo e desespero. Ele olhou para ela, depois para Clara, presa em meio ao turbilhão. O futuro deles, a verdade que poderia mudar tudo, estava à beira do abismo, e a urgência do momento se intensificava. O que isso significava? A revelação mais devastadora estava começando a tomar forma, e a luta pela sobrevivência começava. Que confusão! O que Henrique realmente sabia sobre sua vida? E como todas aquelas vidas se entrelaçavam?
O pânico crescia, o tempo estava se esgotando. As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas a verdade ainda poderia destruir tudo. Alguém precisa fazer algo, berrou Rosa, e a súbita urgência na sua voz fez com que todos se virassem para ela. Neste instante, uma sombra se moveu rapidamente na entrada da sala. Era um segundo grupo de homens, armados a... Todos acreditavam estar morto há anos. João! A incredulidade tomou conta de Henrique. O chão pareceu ruir sob seus pés, enquanto um novo misto de dor e abalo emocional varria sua consciência. Eu voltei para acabar com isso, declarou João, seu olhar fixo nos agressores. O que começou com uma disputa de família, agora se transformou em uma guerra. E não vou deixar que você, Carlos, leve tudo o que é meu. A sala ficou em silêncio. Tudo que eles acreditavam saber sobre si mesmos e sobre os outros estava mudando em um instante. Agora, esses novos reveladores, essas novas conexões, como Henrique e João poderiam ter estado tão distantes? O que mais estava prestes a ser descoberto? O tempo parecia parar enquanto as vidas de todos ali estavam prestes a se entrelaçar mais uma vez. Em um caldeirão de segredos, mentiras e verdades inconfessas. E Henrique, preso entre o amor e a traição, tinha apenas uma dúvida em seu coração. Quem realmente ele poderia confiar agora? A tensão explodia no ar e o silêncio se tornava opressivo. Henrique olhava para João, seu irmão que todos acreditavam ter morrido, e não conseguia processar a realidade diante de si. O choque não era apenas pelo retorno de João, era pela verdade que estava finalmente se desenrolando. João? A voz de Henrique soou falha, como se cada palavra estivesse presa em sua garganta. Você está vivo? Mas como? Onde você esteve? Agora não é o momento para isso, Henrique. João respondeu, seus olhos escaneando o ambiente. Precisamos sair antes que eles façam outra burrada. Ele gesticulou para um dos homens mascarados, que começava a se mover. Mas não foi só o aviso de João que acendeu um novo pânico no coração de Henrique. Um choque ainda mais profundo o atingiu quando percebeu que Rosa estava ali, tão perto, tão vulnerável. Um desejo de proteger a mulher que se tornara parte de sua vida o envolveu. Mas a confusão em torno de seu passado e suas revelações o deixavam paralisado. Fiquem juntos! Rosa gritou, agindo rapidamente ao agarrar a mão de Henrique. Precisamos de um plano, agora. O medo em seus olhos era palpável e o desespero fez seu coração acelerar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem à frente de Carlos levantou sua arma. O estrondo do disparo ecoou e tudo parou. Em um instante, tudo poderia mudar. Clara, a mãe que ele acabara de descobrir, foi novamente atingida. Desta vez, não havia dúvida. Ela caiu ao chão, sua expressão se distorcendo em dor. Não! Henrique gritou, jogando-se em direção a ela. A adrenalina quase o fazia perder a respiração. Mãe, não! Não pode ser! Ele assegurou, a visão turva pelas lágrimas que começaram a escorregar por seu rosto. Clara estava pálida e o sangue escorria lentamente, manchando o chão da fazenda onde tantas memórias foram construídas. O tempo parecia ter estagnado, a verdade pesada pairando sobre eles. João encarou os homens, seu olhar endurecendo. Vocês não têm ideia do que fizeram. Isso vai custar caro.
Sua voz carregava um peso que reverberou na sala. Mas para Henrique, tudo se resumia a Clara. Ele não podia perder mais ninguém. Um dos homens, fulgurante com desprezo, se aproximou. Era só uma questão de tempo até isso acontecer. O que você pensa que nós queremos? Esta fazenda? Não, não! Ele sorriu, um sorriso frio. Nós queremos muito mais, o legado. Com essas palavras, a sala inteira pareceu tremer. Legado? Henrique repetiu, o nó na garganta se agravando. O que estava acontecendo? O que mais eles sabiam? A conexão entre a fazenda, seu pai e as famílias se aprofundava em dívidas que ele nunca soube que existiam. Então, um sussurro partiu os lábios de Clara. Henrique, não podem saber! Mas antes que pudesse dizer mais, ela começou a se debater, a dor tomando contas dela. Henrique virou-se, o olhar fixo naqueles homens. Algo ali estava errado. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a urgência transparecendo em sua voz. Ela não é a única que guarda segredos. Nem mesmo você, disse um. Dos homens, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Nós sabemos tudo sobre você, Henrique. Sabemos que seu pai... Os olhos de Henrique se arregalaram e o medo profundo o invadiu. Que eles sabiam? O ar parecia denso com a expectativa. Era um momento fatídico. Uma revelação que poderia mudar tudo. E enquanto a sala fervia em caos, um som alto cortou a tensão. Uma sirene se aproximava, aumentando a pressão. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando. O homem que disparou contra Clara tinha mais em mente. A revelação sobre seu pai Henrique vai abalar sua vida. Você não tem ideia de quem realmente é. E com isso, uma pequena caixa foi atirada em direção a ele. A caixa se abriu e um documento antigo se espalhou pelo chão. Era uma certidão. Mas não! Qualquer uma! Era uma certidão que revelava um nome. Um nome que Henrique nunca esperou ver. Você não pode estar falando sério. O choque o atingiu como um soco no estômago. Era o sobrenome mais poderoso da região. A chave que liga tudo. A ligação parecia infinitamente mais complicada do que já era. Henrique olhou para sua mãe, que agora lutava para permanecer consciente, e depois para João. Um alvoroço crescente se formou dentro dele. O que isso significa? Ele sussurrou, o coração batendo descompassado. Os homens se aproximaram e a tensão aumentava. João ficou à frente de Henrique, protetivo. Mas era uma batalha que ninguém estava realmente preparado para enfrentar. Henrique, não é possível, eles querem dividir tudo, nos destruir. Os ecos abrangentes do passado e da dor começaram a se intensificar. O legado da fazenda poderia não ser apenas uma herança, mas uma maldição. O que restava de suas vidas estava em risco, e o espectro da verdade pairava como uma sombra, espreitando cada um deles. O peso nas costas de Henrique se tornava insuportável. A revelação o deixou tremendo. A verdade agora era simplesmente inacreditável. E o que viria a seguir? Ele sabia que a luta estava apenas começando. A tensão explodia no ar. E o silêncio se tornava opressivo. Henrique olhava para João, seu irmão que todos acreditavam ter morrido, e não conseguia processar a realidade diante de si. O choque não era apenas pelo retorno de João. Era pela verdade que estava finalmente se desenrolando. João? A voz de Henrique soou falha.
como se cada palavra estivesse presa em sua garganta. Você está vivo? Mas como? Onde? Você esteve? Agora não é o momento para isso, Henrique. João respondeu, seus olhos escaneando o ambiente. Precisamos sair antes que eles façam outra burrada. Ele gesticulou para um dos homens mascarados, que começava a se mover. Mas não foi só o aviso de João que acendeu um novo pânico no coração de Henrique. Um choque ainda mais profundo o atingiu, quando percebeu que Rosa estava ali. Tão perto, tão vulnerável. Um desejo de proteger a mulher que se tornara parte de sua vida o envolveu. Mas a confusão em torno de seu passado e suas revelações o deixavam paralisado. Fiquem juntos! Rosa gritou, agindo rapidamente ao agarrar a mão de Henrique. Precisamos de um plano, agora! O medo em seus olhos era palpável. O desespero fez seu coração acelerar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem à frente de Carlos levantou sua arma. O estrondo do disparo ecoou e tudo parou. E num instante, tudo poderia mudar. Clara, a mãe que ele acabara de descobrir, foi novamente atingida. Desta vez, não havia dúvida. Ela caiu ao chão, sua expressão se distorcendo em dor. Não! Henrique gritou, jogando-se em direção a ela. A adrenalina quase o fazia perder a respiração. Mãe, não! Não pode ser! Ele a segurou. A visão turva pelas lágrimas que começaram a escorregar por seu rosto. Clara estava pálida e o sangue escorria lentamente, manchando o chão da fazenda onde tantas memórias foram construídas. O tempo parecia ter estagnado, a verdade pesada pairando sobre eles. João encarou os homens, seu olhar endurecendo. Vocês não têm ideia do que fizeram. Isso vai custar caro. Sua voz carregava um peso que reverberou na sala. Mas para Henrique, tudo se resumia a Clara. Ele não podia perder mais ninguém. Um dos homens, fulgurante com desprezo, se aproximou. Era só uma questão de tempo até isso acontecer. O que você pensa que nós queremos? Esta fazenda? Não, não. Ele sorriu, um sorriso frio. Nós queremos muito mais. O legado. Com essas palavras, a sala inteira pareceu tremer. Legado? Henrique repetiu, o nó na garganta se agravando. O que estava acontecendo? O que mais eles sabiam? A conexão entre a fazenda, seu pai e as famílias se aprofundava em dívidas que ele nunca soube que existiam. Então, um sussurro partiu os lábios de Clara. Henrique, não, eles não podem saber. Mas antes que pudesse dizer mais, ela começou a se debater, a dor tomando conta dela. Henrique virou-se, o olhar fixo naqueles homens. Algo ali estava errado. O que você quer dizer com isso? Ele indagou, a urgência transparecendo em sua voz. Ela não é a única que guarda segredos, nem mesmo você, disse um dos homens, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Nós sabemos tudo sobre você, Henrique. Sabemos que seu pai... Os olhos de Henrique se arregalaram e um medo profundo o invadiu. O que eles sabiam? O ar parecia denso com a expectativa. Era um momento fatídico, uma revelação que poderia mudar tudo. E enquanto a sala fervia em caos, um som alto cortou a tensão. Uma sirene se aproximava, aumentando a pressão. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando. O homem que disparou contra Clara tinha mais em mente. A revelação sobre seu pai, Henrique,
vai abalar sua vida. Você não tem ideia de quem realmente é. E com isso, uma pequena caixa foi atirada em direção a ele. A caixa se abriu e um documento antigo se espalhou pelo chão. Era uma certidão, mas não qualquer uma. Era uma certidão que revelava um nome que Henrique nunca esperou ver. Você não pode estar falando sério. O choque o atingiu como um soco no estômago. Era o sobrenome mais poderoso da região. A chave que liga tudo. A ligação parecia infinitamente mais complicada do que já era. Henrique olhou para sua mãe, que agora lutava para permanecer consciente, e depois para João. Um alvoroço crescente se formou dentro dele. O que isso significa? Ele sussurrou, o coração batendo descompassado. Os homens se aproximaram e a tensão aumentava. João ficou à frente de Henrique. Protetivo! Mas era uma batalha que ninguém estava realmente preparado para enfrentar. Henrique, não é possível. Eles querem dividir tudo, nos destruir. Os ecos abrangentes do passado e da dor começaram a se intensificar. O legado da fazenda poderia não ser apenas uma herança, mas uma maldição. O que restava de suas vidas estava em risco, e o espectro da verdade pairava como uma sombra, espreitando cada um deles. O peso nas costas de Henrique se tornava insuportável. A revelação o deixou tremendo. A verdade agora era simplesmente inacreditável. E o que viria a seguir? Ele sabia que a luta estava apenas começando. A sala estava em chamas. Os gritos ecoavam. A tensão pulava entre os presentes. Henrique olhava para Clara, sua mãe, deitada no chão, o sangue manchando a madeira. Mãe, não, por favor, não. O desespero engasgava sua voz e a realidade parecia distorcida. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo seu coração acelerar. João, com um olhar feroz, se colocou à frente de Henrique, pronto para enfrentar qualquer um que se aproximasse. Não se aproximem dela! Gritou, a determinação ecoando como um rugido. Os homens hesitaram, mas a certeza deles era cruel. O legado estava prestes a ser exposto, e a sala estava à beira de um colapso. Rosa agarrou a mão de Henrique, seus olhos brilhando com medo e coragem. Precisamos sair, agora! Ela puxou-o, e ele hesitou, o olhar fixo em Clara, lutando por sua vida, mas o tempo estava acabando. A sirene da polícia se aproximava, mas não era suficiente. O perigo ainda estava ali, palpável, diante deles. Os homens mascarados começaram a se mover, reconhecendo que a situação estava fugindo do controle. Vocês não podem sair. O que está em jogo é maior do que todos nós. Um deles gritou, mas as palavras perderam seu peso. A verdadeira batalha estava apenas começando. Henrique, ouça sua mãe. João gritou, tentando manter o foco. Se nós lutarmos agora, podemos garantir que isso não é o fim. A voz dele era firme, mas a incerteza na sala era uma tempestade prestes a se desencadear. Fique forte, meu filho. Clara sussurrou, a voz fraca, mas ainda assim cheia de amor. Você sempre foi mais forte do que imagina. O olhar dela estava repleto de esperança, e isso deu a Henrique a coragem que ele precisava. Um plano formou-se rapidamente na mente dele. Vamos nos unir! A fazenda é nossa! É parte de quem somos! A verdade sempre vence! Sua confiança se espalhou, e ele virou-se para enfrentar os homens. A luta estava prestes a se intensificar, e ele se sentia mais forte ao lado de Rosa e João. Impulsionados pela determinação, os três avançaram juntos. As vozes se misturavam em uma sinfonia de coragem. Uma briga começou. A tensão explosiva.
pés que se moviam, punhos que se erguiam. O que estava em jogo era maior do que eles podiam imaginar. O passado e o presente colidiam, revelando a força que existia em cada um deles. Enquanto isso, os homens estavam em choque. A ferocidade de um laço familiar tangível não era o que esperavam. Henrique, Rosa e João lutaram com tudo que tinham. O som de golpes e gritos tomou conta da sala, enquanto Clara, com o último resquício de força, murmurava: "Vocês são mais fortes juntos." Os homens mascarados começaram a recuar, sentindo a pressão crescer. O poder que emanava da verdade e da união dos irmãos e da Rosa era inegável. E, com uma determinação renovada, conseguiram derrotar os agressores, que fugiram derrotados. Clara, porém, estava ainda fraca, mas um sorriso de orgulho apareceu no rosto dela. "Vocês conseguiram!" ela disse, a voz falha, como um eco de esperança. Henrique agarrou a mão dela, o coração pesado, mas cheio de amor. "Sim, conseguimos! E sempre conseguiremos!" ele declarou, a emoção fazendo seus olhos brilharem. João olha para Henrique com respeito, reconhecendo sua força e resiliência. Foi nesse momento que a polícia finalmente entrou, prontos para prender os agressores. A sala estava em caos, mas havia um novo foco de luz. A verdade estava lá, diante deles. Henrique olhou para Rosa. O que poderia ter acontecido se não tivessem se unindo? A conexão deles era inquebrável. Uma história não apenas de dor, mas de luta e amor. Mas a pergunta ainda pairava no ar. O que verdadeiramente poderia ser a herança deles? E que outros segredos ainda estavam escondidos nesta fazenda? Agora é o momento de você agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.